Espanha e Portugal são alguns dos destinos turísticos favoritos dos turistas suecos, que as escolhem por seu sol, cultura e vida noturna. Mas, no início do século V, dezenas de milhares deles chegaram a essa parte da Europa não para descansar, mas para conquistá-la e não deixá-la jamais. Os visigodos dominaram a Península Ibérica durante mais de 300 anos, e embora não lhes seja dado o mesmo crédito que são dados aos romanos ou aos muçulmanos em termos de impacto cultural, a verdade é que eles deixaram na Península Ibérica importantes heranças que merecem ser referidas. Além do mais, muitos espectadores desse vídeo, inclusive você, podem ter uma herança visigótica distante. E se você quer saber quem foram os visigodos, de onde vieram, o que aconteceu com eles e se você tem um sobrenome de origem visigótica, não deixe de ver esse vídeo até o final. Mas antes, já curte e se inscreve agora mesmo aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Os visigodos chegaram à Península Ibérica no início do século V, durante a decadência do Império Romano, como aliados de Roma, com o propósito de expulsar outros povos bárbaros que ocupavam aquele território, como os vândalos e os alanos. Como todos os povos germânicos, os guerreiros visigóticos se caracterizavam por sua estatura alta, sua força física e seus olhos e cabelos claros. Os visigodos eram um ramo dos povos góticos, cuja origem seria a região de Gutland, no sul da Escandinávia. Foi um povo nômade que procurou as melhores condições de vida no leste europeu, onde se dividiram em duas facções, os ostrogodos, ou os godos do leste, e os visigodos, chamados godos do oeste. Desse modo, os visigodos, ou os godos do oeste, atravessando toda a Europa, chegaram até a região da França e da Espanha, onde ali fundaram seu reino. O número exato de visigodos que fundaram o reino não é conhecido, mas estima-se que teria sido entre 80.000 e 300.000, enquanto na Espanha haveria uma população de 4 milhões de romanos hispânicos naquela época. Esses bárbaros não eram o típico estereótipo primitivo e selvagem que geralmente é retratado nos filmes. Isso porque, por algum tempo, eles se estabeleceram na área do Danúbio, onde, graças ao contato com os romanos que controlavam a área, adquiriram muitos de seus costumes. Na Espanha, os visigodos não apenas construíram sobre o legado romano, mas também inovaram em vários aspectos. Na arquitetura, foi herança visigótica o famoso arco de ferradura, presente tanto no mundo cristão, quanto, depois, também incorporado no mundo islâmico. A ideia de planejar igrejas cruciformes também foi herança desse povo. No direito, por sua vez, eles chegaram a criar um código legal comum, que mesclava o direito romano com o direito germânico. Os visigodos não eram apenas conquistadores, eles estavam a caminho de fundar uma verdadeira nação. No início da conquista visigoda, eles não costumavam se misturar com os romanos da Ibéria, principalmente por questões religiosas. Os visigodos, no começo, professavam o arianismo, uma heresia cristã que não crê na divindade de Cristo, ao passo que os romanos hispânicos professavam o catolicismo trinitário. Assim, aos poucos, os visigodos foram abandonando o arianismo e se mesclando com a população local, já plenamente conversos ao catolicismo. O casamento e a aliança dos visigodos com os hispano-romanos passaram a ser tão frequentes após a conversão deles ao catolicismo que, na época da invasão muçulmana, praticamente já não havia muita distinção entre os descendentes dos romanos ou dos germânicos. Todos se designavam como hispânicos. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar. Um verdadeiro coquetel de catástrofes se abateu sobre o Império Visigótico, começando pela natureza. A partir do ano 600, uma queda global de temperaturas afetou fortemente as lavouras da Península Ibérica. As crônicas da época relatam o congelamento do rio Eufrates no inverno e que o Estreito de Bósforo costumava também ser coberto de gelo, e até mesmo
que no 14º Concílio de Toledo, no ano de 684, muitos bispos não puderam comparecer porque a Espanha, no outono, parecia o Polo Norte. Com temperaturas tão baixas, muitas lavouras não atingiam a maturidade e, com isso, os rebanhos definhavam e a fome se alastrava. A peste também devastou as cidades da Península Ibérica. O rei Égica, que governou entre 687 até 702, teve de deixar a capital Toledo devido aos estragos que a doença estava causando ali. Algumas fontes chegam a referir que metade do reino morreu naqueles anos. E nessas condições, a defesa contra a invasão árabe se fazia difícil de realizar. Os muçulmanos não chegaram à Península Ibérica por acaso. Depois de anos subjugando o norte da África, seu desejo de conquistar a Europa ficou mais forte. E foi justamente uma disputa interna que permitiu a sua entrada na Península Ibérica. A monarquia dos visigodos era eletiva, ou seja, o monarca não era escolhido por via sanguínea de forma hereditária, mas sim eleito vitaliciamente como rei, tal como ainda hoje é no Vaticano, por exemplo, com o Papa. Com a morte do rei Witiza em 710, as cortes se reuniram para eleger o seu sucessor, constituindo-se duas facções em uma disputa pela eleição, o grupo de Ágila II e o de Rodrigo, o último rei dos visigodos de Toledo. Os partidários de Ágila II, ao notar que estavam perdendo, solicitaram apoio ao governador muçulmano da África, abrindo-lhes as portas de Ceuta e incitando-o a enviar uma expedição militar à península. Os muçulmanos prometeram colocar Ágila no poder, mas, tão logo invadiram o reino, descumpriram sua palavra. O cenário era desesperador. O rei Rodrigo estava no norte, lutando contra outros partidários de Ágila, ao mesmo tempo que a desorganização e o caos tomavam conta do reino. Ao passo que os muçulmanos estavam bem organizados, liderados por Tariq, os visigodos estavam dispersos, desorganizados e enfraquecidos por uma intensa guerra civil. E, para piorar, os judeus também auxiliaram o exército árabe, muitas vezes guarnecendo as cidades capturadas como Córdoba, Granada, Toledo, Sevilha e, em alguns casos, como em Toledo, literalmente abrindo as portas da cidade para os muçulmanos entrarem. E assim, por meio de uma briga de egos em um coquetel de catástrofes, chega ao fim o Império Visigótico. Mas o que aconteceu com os visigodos após esse evento? Bem, com a invasão muçulmana, vários nobres e estudiosos de origem visigótica fugiram para o resto da Europa, levando consigo importantes obras e conhecimentos do mundo clássico, que os próprios visigodos se encarregavam de copiar e preservar. Muitos também fugiram para as montanhas do norte, onde mais tarde se iniciaria a Guerra da Reconquista, e outros decidiram curvar-se e submeter-se aos muçulmanos. Mas, com a Guerra da Reconquista, os habitantes dos reinos cristãos do norte, para onde foram muitos os visigodos, repovoaram a Espanha em faixas ao sul, conforme iam ganhando território. Expansão essa que certamente estendeu muitas de suas linhagens ao resto da península novamente. E aqui entra um ponto muito interessante. Esse repovoamento visigótico do sul pode ser atestado também por meio dos mapas genéticos. Vários sobrenomes espanhóis e portugueses, que são bastante comuns, têm origem germânica visigótica e se espalharam muito, não só na Europa, mas também no continente americano. Um dos mais comuns são Rodrigues, que vem do alemão Rodrigo, que pode ser traduzido como rico em glória ou poderoso por causa de sua fama. Rodrigues significa descendente de Rodrigo, embora, claro, nem todos os Rodrigues sejam necessariamente parentes entre si,
já que várias famílias adotaram esse sobrenome de forma independente. O sobrenome Ruiz, por sua vez, também vem de Roy, que é uma abreviação de Rodrigues. Esse sobrenome é bastante antigo e existem registros que datam do século IX. E, tal como aconteceu com Rodrigues, ele também foi utilizado por várias famílias não parentes entre si, e em muitos casos foi transportado por oficiais régios de origem nobre ao Novo Mundo. Outro sobrenome muito comum, Gonçalves ou Gonzales, também tem raízes visigóticas. Gonçalves ou Gonzales significa descendente de Gonçalo, que é um nome composto pelas palavras alemãs Gunda, que significa guerra, e Elf, que significa elfo ou gênio. Seria traduzido assim como o espírito de guerra, e mais tarde latinizado para Gundisalvo, que acabaria por se tornar Gonçalo. O nome Gonçalves seria originário de Castela e atualmente é usado por cerca de 10 milhões de pessoas no mundo. Já os sobrenomes Hernandes e Fernandes têm a mesma origem, significando os descendentes de Ferran, que significa esforçado guerreiro. Ou seja, Fernandes significa o descendente do esforçado guerreiro. Hernandes é o sobrenome mais comum no México e em Honduras, e se suspeitou por muito tempo que a proeminência desses sobrenomes nas terras fosse por conta da descendência de Hernán Cortés, o conquistador espanhol do México, mas isso foi ao longo do tempo descartado. Muitas famílias utilizaram esse sobrenome nessas terras, derivando-se outros sobrenomes como Ferran ou Fernán, apesar de que, claro, que nem todos que compartilham esse sobrenome são parentes entre si. Outro sobrenome de origem germânica visigótica é Guzmão ou Guzmán, derivado de duas palavras germânicas, gut, que significa bom ou forte, e man, homem. Assim, Guzmão significa homem forte, apresentando derivações no mundo germânico como Gottman e Gutman e em inglês Goodman. Assim também é o sobrenome Manrique, composto pelas raízes man, homem, e rix, rico, poderoso, ou seja, um homem rico e poderoso. Esse sobrenome estaria relacionado especialmente à nobreza castelhana. Desse modo, é possível perceber a forte influência e relevância que os visigodos tiveram na história ibérica como um todo, constituindo um grande reino e, posteriormente, participando ativamente de sua reconquista e da formação atual dos reinos de Portugal e Espanha. Esse grande legado visigótico é sentido na arquitetura, no direito e também no sangue dos ibéricos que lutaram na reconquista de seus territórios e que depois dominaram o mundo. E você, tem algum desses sobrenomes? Conhece alguém que tem? Então já compartilha com essa pessoa e com seus amigos e se inscreve agora mesmo aqui no canal para não perder nenhuma novidade.